paletó ali. E aqueles dois membros lá da Defesa Civil também lá, ó. Meu nome é Ismael, sou agrimensor, estudante de engenharia civil. A questão da sustentabilidade bate muito quando, por exemplo, eu vejo muito em municípios. Eu trabalhei 3 anos na cidade de Garopaba, trabalhando na Prefeitura Municipal de Garopaba, mas, por exemplo, eu vejo que os políticos em si, eles não atendem muito, não estou generalizando, eu vejo assim alguns, não atendem muito a parte técnica. Se tu fala que não, naquele determinado local, tu não vai fazer esse tipo de empreendimento que está errado, vai poluir, simplesmente se tem interesses econômicos privados, de empresas privadas, que apoiaram tal prefeito na campanha, tal vereador, a sustentabilidade vai tudo por água abaixo. Então, eu acho que o governo deveria investir mais em educação, muito mais, não criar cotas e, sei lá, como está se criando, porque o defeito, no fundo, do governo é na educação primária e no ensino médio. Não adianta tu dar cota, quando, na verdade, o ensino público, de certa forma, não é, digamos assim, está mais baixo do que talvez uma escola particular. Eu acho que talvez o professor do ensino médio deveria ser bem valorizado também, porque, de certa forma, acho que está se tapando só com a peneira. Eu vi no ensino público, na verdade. Quando eu cheguei aqui tentei várias vezes no mercado vestibular para a Universidade Federal, não tive condições, e eu trabalho de dia para pagar minha faculdade à noite, às vezes. Só que eu vejo que tem muito disso. Não estou generalizando que são todas as escolas públicas que são ruins, nem todas as particulares são boas, mas tem esse efeito no governo. E se passa o governo, vem do governo e fica a mesma coisa. Passa aqui para a Defesa Civil. Boa tarde a todos. Meu nome é Moisés. Estou na mesma linha do último colega de Garopaba ali também. Eu já fui mais publicista, assim, porque eu vejo o serviço público de forma regulatória como o principal gestor desse processo. E não há como se falar em sustentabilidade sem pensar em uma mão forte que regule os interesses. As pessoas são sempre movidas pelos interesses. Então vejo que a participação acadêmica é importante, né? O debate acadêmico é importante, mas ele necessariamente tem que sair das fronteiras, né? das salas da universidade e atingir a quem tem direito. E a gente percebe que nesse debate se envolve pouco o agente político, aquele que tem o poder decisório. E muitas vezes ele é influenciado pelo poder econômico, que foi citado aqui. Então eu penso que não há outro caminho em se falar em sustentabilidade, políticas públicas para a sustentabilidade, que se estabelecer meios regulatórios independentes, que não dependam da decisão política. E isso ainda é sonho, né? Hoje nós almoçávamos com o professor Alma, ainda falávamos sobre as agências regulatórias e a sua incapacidade de efetivamente regular qualquer coisa, porque todas são instituídas por agentes políticos. Mas eu faço esse gancho aqui para trazer a discussão, né, e reforçar essa discussão nesse sentido, né? Num primeiro entendimento a gente pensa que, e digo que era mais publicista, por quê? Porque eu achava que o serviço público em si podia ser uma grande resposta. Mas quando o serviço público passa também a ser influenciado por agentes que têm, devem, né, tem alguma dependência com o poder econômico, ele também se torna ineficiente. Então a gente sai um pouquinho da esfera pública e passa por um terceiro ente entre o privado e o público, que seria alguém que viesse a regular. E para isso nós precisamos de uma reforma de Estado, que nós não atingimos ainda, né? Então a mudança é um pouco mais profunda. Mas eu trago esse debate assim para
a mesa pudesse estar discutindo e colocando sua opinião. Obrigado. Mais alguém? Acho que essa tradição. Professora, aí tu grava o comentário dela, Chico. Não precisa. Ela vai ficar registrada. Eu Ela vai ser registrada. queria agradecer as palavras dos professores que estão na mesa e dos colegas e dizer que o ano passado eu li um relatório que se chama O Estado do Mundo, 2010. E nesse relatório ele diz que nós, a humanidade, nós já ultrapassamos em 1/3 a capacidade do planeta de disponibilizar recursos naturais, né, de cicatrizar essa ferida. Então, nas aulas com o professor Daniel, a gente se deu conta que a sustentabilidade é um mito. É um mito que, bom, enfim, mito, quando a gente fala na palavra mito, a gente já compreende, né? Mas eu penso que os mitos são importantes para os seres humanos, porque eles nos animam, eles animam a nossa vida, eles nos permitem esse gancho com o sagrado, né? Então, eu considero importante, apesar da gente estar aí nessa fragilidade, né, como foi falado até agora, do conceito da sustentabilidade, né, que a gente vem procurando de forma muito criativa manter o nosso gancho no céu, né? Acho que existe essa fragilidade e a gente precisa repensar nesse... E aí me remete a uma outra discussão, que é uma discussão assim, ó. Dizem que, já foi falado bastante aqui, do poder da educação, né? Então, hoje nós temos que a sustentabilidade, eu vejo muito a sustentabilidade colada à palavra desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico sustentável, né? A educação, eu como educadora, vejo que ela é um instrumento bastante poderoso, mas o poder dela pode estar colado a outras ideologias também, porque nós fomos gerações educadas para o consumo. Pô, nós fomos educados para o consumo, nós somos educados para fazer isso que foi feito. Tudo isso que foi feito pelas gerações passadas foi realizado com base num tipo de educação. Assim como eu posso pegar a educação como uma ferramenta e utilizá-la colada a um regime autoritário, né, como o nazismo, né, vermelho, o MST, ou enfim, tudo isso é educação. Então, o que eu vou fazer dessa educação? Minha proposta é que a gente colhe a palavra sustentabilidade à educação, ao invés da gente estar aí vendo passar pelos nossos, né, assim, olhos todos os dias, a palavra sustentabilidade é bastante colada ao desenvolvimento econômico. Então, eu penso que convidá-los para essa reflexão do poder da educação, que posso usá-la tanto para o bem quanto para a destruição. Então, muito obrigada. Vai ser. Acho que já temos no intervalo. Achei bastante interessante que o Vladimir colocou da questão do amor e da dor, né? Pô, não é do Vladimir, é os dois juntos. O Vladimir e o Lênin. Vladimir, então. Eu sou o Vladimir. A questão da dor é interessante, porque a gente tem, o ser humano, ele tem aprendido justamente na história com a própria dor, né? E eu tive um curso no Japão que falava que os desastres naturais, eles aconteciam quando a gente esquecia deles, né?
E a gente tende a progredir ou aprender justamente quando a gente sofre mais, né? Mas na questão da solução para a sustentabilidade, eu acho que não necessariamente precisa ir na questão da multa e na penalidade, mas ela pode ir também na questão do incentivo, né? A gente tem visto hoje se incentivando cada vez mais, por exemplo, a produção, né? Então, a sociedade hoje ela vive do consumo e do descartável. Então, para se ter mais emprego, se precisa produzir mais, se consumir mais. E a sociedade hoje, por exemplo, para ela se sustentar, precisa, por exemplo, reduzir o IPI dos automóveis, para as pessoas comprarem mais. Então, mas por que não se incentivar, né, o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, né? Se incentivar, por exemplo, hoje a China ela entrou com subsídios assustadores na área, por exemplo, de produção de painéis solares. Isso está criando uma crise mundial, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, porque isso está derrubando o preço, por exemplo, de produção de painéis solares. E, inclusive, os Estados Unidos está querendo colocar barreiras comerciais para a importação desses equipamentos da China. Então, a gente vê que hoje a gente tem um conflito muito grande de onde investir, qual que é o modelo econômico que a gente quer se pensar para a nossa sociedade. E é interessante que, se a gente começar a incentivar mais a questão de ter uma sociedade mais equilibrada, né, com um equilíbrio mais dinâmico, mais sustentável, diminuir, por exemplo, o desperdício. A gente vive do descartável hoje, né? Mas a quantidade de energia que a gente desperdiça é absurda, né? Não só de energia, mas de recurso. Enfim, eu acho que se a gente adotar agora, também se falou muito na questão de políticas públicas, né? Adotar políticas públicas que incentivem boas práticas, eu acho que a gente tem um caminho bom para se trilhar na questão desse tipo de desenvolvimento. E se falou bastante também na questão da sustentabilidade como conceito, estilo de vida, né? A gente fala, por exemplo, logo que a gente começou na secretaria, né? O que precisa discutir no planejamento estratégico? O que se precisa hoje na questão de prevenção de desastres naturais? É uma mudança cultural, né? É a cultura das pessoas que tem que mudar, né? Na sustentabilidade também a mudança ela passa pela cultura e ela passa pelo indivíduo, né? Por isso a educação é tão importante. Então, eu vejo realmente que um dos mecanismos justamente de mobilização é a educação e de inserção na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas, para que realmente tenham um conceito de sustentabilidade realmente mais impregnado nas pessoas. E na questão de gestão, né? A gente vê realmente, eu sou funcionário da EPAGRE, mas eu passei por 2 secretarias, né? E uma da Desenvolvimento Econômico Sustentável, na SDS, na Diretoria de Recursos Hídricos, e eu agora na Defesa Civil. E eu vejo, assim, principalmente na Defesa Civil, o próprio Althoff ele tem colocado muito essa questão do conhecimento técnico, né? Tanto é que a maioria dos cargos ali, eles, na verdade, o Althoff nem conhecia, né? E assim, as pessoas que compõem a secretaria, elas têm um perfil mais técnico, né? E claro que pessoas mais de direção, assim, eles têm um conhecimento mais político, que é importante também. Mas realmente a gente tem que ter uma transformação mais de ter políticas de gestão mais eficiente, voltado realmente para a técnica, não para o alojamento de cargos políticos, né, e vinculação política. E eu vejo que a gente está traçando um caminho assim lento, mas a gente vê que a sociedade hoje ela está cobrando isso mais. Antigamente isso nem se cobrava, mas hoje a gente vê que tem uma cobrança maior. E até por ver as propostas que eu tenho visto, por exemplo, de alguns prefeitos do estado, a questão da prevenção muito mais forte. Por exemplo, o Blumenau estava tendo lá a política de defesa civil para a próxima eleição, para essa eleição, voltada muito, por exemplo, para a questão do loteamento e dos aterros em áreas, por exemplo, de várzea, que necessitariam de estudos hidrológicos para
realmente dimensionar o impacto que isso teria, por exemplo, na bacia como um todo. Então são questões que hoje se está percebendo que, na verdade, hoje se colocar aterros e aterros e você aumentar o nível, por exemplo, de proteção daquela casa, na verdade você está afetando a casa jusante, ou áreas jusante, e criando outras áreas de inundação, né? Então eu vejo que a gente tem que caminhar realmente com uma política mais eficiente, uma gestão mais eficiente e, enfim, eu vejo que a gente está num caminho bom, né? Mas ainda tem um caminho longo aí para percorrer nessa área. Alguém aí nos lançou um desafio para responder uma pergunta que era: as políticas públicas brasileiras são sustentáveis? Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, dizer o seguinte: há uma diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento. Crescimento econômico a qualquer custo é uma coisa, desenvolvimento é outro. Eu me recordo que durante o regime militar, o paradigma das políticas públicas é crescimento econômico a qualquer custo. E o que eu me dou conta hoje é que no atual governo continua exatamente o mesmo discurso. Temos que crescer economicamente, não é? Quando na realidade o crescimento econômico não é a solução, ele faz parte do problema. Vejam, se crescimento econômico fosse a solução, os países que têm o maior PIB do mundo, Produto Interno Bruto, entre eles eu cito os países lá da Arábia, que são produtores de petróleo, têm os maiores PIB do mundo, os seus povos não estariam na rua querendo derrubar os governos. Então a solução não passa pelo crescimento econômico, ele faz parte do problema. Desenvolvimento econômico é outra coisa. São valores, medidas, conceitos completamente diferentes. Me preocupa também essa questão de gerar riqueza a qualquer custo para ser acumulado na mão do sistema financeiro ou de políticos corruptos, como nós acabamos de ver lá no Supremo Tribunal recentemente. Não adianta gerar riqueza para ficar na mão de 3, 4 grandes empreiteiras do capital financeiro e na mão de políticos que fazem esse link dentro do poder, dentro do governo. Vejam, recentemente eu vi uma palestra do ministro Manteiga mostrando e vangloriando os grandes agronegócios brasileiros. Safras recordes. E ele tem razão. E uma recorde que em 1960 nós batemos uma safra recorde, 60 milhões de toneladas de grão. Em 1970 passamos para 70 milhões de toneladas de grão. Em 80 milhões. E este ano, num discurso que ele estava fazendo, vejo a glória dos agronegócios brasileiros. Nós vamos ultrapassar 150 milhões de toneladas de grão no território nacional. Grãos para alimentar gado europeu, gado americano, chinês e outros tantos, e não para dar garantia alimentar para a população brasileira. Safras recorde, realmente batemos e continuamos batendo, mas nunca nos perguntamos como e às custas de que nós batemos safras recordes de grãos. Não esqueçam que nesse processo de uma agricultura de monocultura e numa agricultura de translação do sul rumo ao norte, começamos na década de 60, quando os gaúchos avançaram sobre Santa Catarina, depois Paraná, hoje já estamos em Roraima, estamos no Acre, ampliando as novas fronteiras agrícolas. É por isso que nós batemos safras recordes. Isso não tem nenhum mérito, pelo contrário, tem um demérito
porque nunca nos perguntamos como e às custas de quê nós batemos essas safras recordes, deixando campos de arenização no Rio Grande do Sul, áreas de desertificação em várias partes do território nacional e, acima de tudo, uma perda fantástica naquilo, em duas das coisas de mais importante que qualquer nação tem: a biodiversidade e os solos. Todas as nações que se descuidaram do solo entraram em decadência. E o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Uma agricultura à base de inseticidas, pesticidas, excesso de adubos, intoxicando os solos. Não esqueçam que o topsoil, o solo orgânico, aquele que dá a produtividade, numa colher de chá desse solo, tem mais micro-organismos do que toda a população mundial na face da Terra, de humanos. E o que nós estamos fazendo com esse solo rico de micro-organismos? Intoxicando, matando com excesso de adubo, inseticida e pesticida. Este é o crescimento econômico que nós temos que vangloriar. E a perda da biodiversidade que nós tivemos nos últimos 40 anos, especialmente nos últimos 15 anos. O cerrado hoje, 40 anos atrás, o cerrado estava íntegro. Hoje está reduzido a 30% a 35%. Dois dos ecossistemas mais sensíveis hoje estão literalmente sendo afogados pela atividade econômica: o Pantanal Mato-Grossense e a selva amazônica, a última grande floresta pluvial do mundo. Às custas disso, nós batemos safras recordes. Então eu diria, viu, respondendo a pergunta que ela fazia, não acredito que sejam sustentáveis, pelo contrário. Por outro lado, gostaria de chamar a atenção que existem 3 fatores, na minha opinião, da insustentabilidade de todos os modelos que temos hoje. Seja o modelo neoliberal, capitalista, dito socialista, que eu não vi até hoje um regime socialista, né? Todos eles são insustentáveis, por 3 razões, basicamente. O primeiro, crescimento demográfico. Enquanto continuamos crescendo na maneira como estamos crescendo, é insustentável. Porque nós temos, a cada novo habitante do planeta, nós temos que dar condições para alimentar, para a saúde, para a educação, para se deslocar, mobilizar, enfim. O crescimento demográfico é um dos grandes problemas que nós temos hoje. O segundo é a sofisticação ao longo das gerações. Digamos que a gente conseguisse estancar o crescimento demográfico. Isso não vamos conseguir nem nunca, porque a natureza inventou aquela história da reprodução sexuada. E desde que inventou a reprodução sexuada, isso é uma coisa muito boa, o mundo nunca mais foi igual. E não vai ser. Não tem como limitar. Acontece que, na medida que nós geramos filhotes, né, de geração em geração, há uma sofisticação de consumo cada vez maior. Vejam o que consumiam os avós de vocês, o que consomem os pais de vocês e o que vocês já estão consumindo. E projetem isso para os filhos de vocês e os netos de vocês. E vocês vão ver que dentro deste modelo, dessa visão consumista das sociedades contemporâneas, é insustentável. E o terceiro e último fator que leva à insustentabilidade dos modelos atuais são os fatores socioeconômicos, políticos e culturais. E essas relações internacionais que resultam dessa força de poder, né, entre as nações do primeiro mundo, as nações do terceiro mundo, o subdesenvolvido ou os emergentes, e mesmo dentro de uma nação, onde você tem esses estratos tão diferenciados, na qual o topo da pirâmide consome e degrada muito mais do que a base da pirâmide, que constitui a maior parte da população, carente, desprovida de recursos básicos, de saúde, de transporte, de educação. Aliás, é bom não ter educação, ter circo, para manter o Estado atual. Essa é a política vigente, na minha opinião.
E isso tem nos levado a uma questão fundamental que eu gostaria de tratar hoje à noite, que são as mudanças climáticas e os eventos meteorológicos extremos. Eu tenho procurado, eu não falo quando eu não vejo, eu não falo quando eu não entendo. Eu evito conversar sobre coisas que eu só li ou ouvi. Por isso, eu tenho procurado se deslocar pelo mundo afora, do Alasca até o extremo sul, da África até, enfim, para poder documentar e ver se é verdade essa questão das mudanças climáticas. E o que significam os eventos meteorológicos extremos que nós estamos assistindo aqui em Santa Catarina, no Brasil e no mundo inteiro. E hoje à noite eu gostaria então de fazer uma abordagem, especialmente com imagens, porque todo mundo vai estar muito cansado hoje à noite, né? Então, mais imagens para mostrar o que são as mudanças climáticas hoje no mundo, o efeito estufa. E eles são um alerta para nós, as mudanças climáticas, sobre o nosso atual modelo de crescimento econômico no mundo inteiro. É um alerta. Se nós quisermos sobreviver mais tempo aqui, temos que repensar urgentemente em outros modelos. Temos que provocar o que eu diria uma revolução civilizacional, menos consumista, mais colaboradora, mais inspirada na natureza e menos consumista em última instância. Eu gostaria, só para encerrar, citando o velho, né, e sábio cacique Seat, né, tudo que fazemos à Terra, estamos fazendo a nós mesmos. A natureza é um tecido e nós não passamos apenas um fio. Essa é a realidade. Professor Daniel, vamos ser breves? Encerramos? Bom, eu gostaria de, antes de dizer minhas palavras de encerramento, agradecer a participação das pessoas que a gente motivou, e peço que vocês compreendam que aqui foi uma motivação carinhosa, de chegar e dizer aquela pessoa, e vocês reagiram positivamente. E vocês viram as contribuições legais que cada um deu, né? E eu me sinto muito bem em ouvir e levar essas contribuições. Gostaria de deixar uma mensagem a todos vocês, no sentido de que se hoje nós não temos uma resposta peremptória, uma resposta clara com respeito ao que fazer na nossa relação com o planeta, isso não deve nos impedir de buscar uma ação na direção de nos compreender melhor. Essa semana eu ouvi um programa que me impactou muito. Um programa sobre os avanços da compreensão das organizações atômicas da molécula do DNA e das informações que estão no interior dessas organizações atômicas, daqueles pares que vão evoluindo e formando a hélice. E os cientistas dizem que apenas 5% desses pares, dessa organização atômica, estão catalogados. Ou seja, apenas 5% da explicação do fenômeno humano é conhecido a partir daquela molécula, daquela grande molécula de ácido que compõe todas as nossas células. E que 95% ainda está sendo pesquisado. E que essa matemática estaria alimentando
algumas hipóteses, por exemplo, a hipótese de que realmente